Pai do Senhor, meus amados, uma boa noite para todos, tudo bem com vocês? Vamos ler aqui um texto na Bíblia Sagrada, glória a Deus, que se encontra aqui no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, capítulo de número 37. Nós vamos ler a partir do verso de número 3 até o verso de número 10. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, no capítulo de número 37, nós vamos ler do verso de número 3 até o verso de número 10, que nos diz assim a forte e gloriosa palavra de Deus nesta noite. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas e compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele, e eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez, José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem, que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvavam diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser o nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda, por causa dos sonhos e do jeito que ele os contava. Depois, José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. E ele disse assim: eu tive outro sonho. Desta vez, o sol, a lua e as 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos curvar e ajoelhar de você e encostar o rosto no chão? Olha só, meu amado, que palavra maravilhosa, né? Agora nós vamos fazer uma humilde oração nesta noite, para com que Deus ele venha nos dar sabedoria. Amado Deus, neste momento estamos te agradecendo por esta mensagem que eu acabei de ler aqui nesta noite. Meu Deus, que o Senhor venha nos dar sabedoria, venha nos dar entendimento através da tua poderosa palavra, meu Deus, aqui nesta noite, meu Pai, nos ajudando, nos capacitando a cada dia mais através da tua palavra, em nome de Jesus, e graças a Deus. Meus amados irmãos, antes de eu comentar algumas coisas que nós lemos aqui nesta noite acerca desta mensagem, eu te peço carecidamente que vocês venham se inscrever no meu canal e dar aquele link abençoado, para que Deus ele venha abençoar a vocês que meditam a palavra dele junto comigo todos os dias, ou quase todos os dias, a sua palavra. Amém? Meus amados irmãos, nesta noite nós lemos aqui uma palavra muito conhecida da Bíblia Sagrada, falando sobre a história de um jovem, no qual a Bíblia nos diz que o nome desse jovem, ele chamava-se José.
Todos conhecem esta passagem sobre a história de José, que quando José ele tinha seus 17 anos de idade, no qual a Bíblia Sagrada nos diz que José ele apacentava ovelhas, ele cuidava das ovelhas e cuidava também de todos os afazeres daquilo que o seu pai Jacó lhe ordenara para que ele pudesse fazer por essa palavra chamada obediência ao seu pai Jacó. Nos diz a Bíblia Sagrada, meu amado e minha amada, que quando José ele estava um certo dia em um local no qual o seu pai sempre lhe dava algumas oportunidades para que José ele pudesse fazer e o seu pai muito mais ainda o amar. E nós possamos observar, meu amado e minha amada, que naquela época Jacó ele dava toda a autoridade para que José ele tomasse conta não só daqueles rebanhos de ovelhas que ele cuidava ali naquela época, como também José ele olhava aos seus irmãos, no qual José ele chegava adiante de seu pai Jacó e contava tudo o que os seus irmãos ele faziam. Por isso, meu amado e minha amada, que os irmãos de José, ao observar tudo isso que Jacó fazia com ele, através da palavra chamada responsabilidade, pela grande confiança que Jacó tinha em José, a Bíblia diz que muito mais ainda os seus irmãos o odiavam naquela época. Será que Jacó, naquela época, meu amado e minha amada, ele estava totalmente certo em fazer isso com os irmãos de José, colocando o próprio José para tomar conta dos seus irmãos? Se os irmãos de José fizessem alguma falha, se José visse ou observasse, imediatamente José já chegava a Jacó e contava tudo o que os seus irmãos estavam fazendo. E nós possamos observar, meu amado e minha amada, é o que acontece hoje em dia no nosso meio. Quando o pai ele tem aquela carência, aquele amor em um só primogênito daquilo que ele teve pela primeira vez. E nós possamos observar que os segundo, os terceiro, os quarto, os quinto e etc., que eles nascem, não são tão muito mais amados como foi o primeiro que foi nascido. E nós possamos observar que Jacó, ele amava muito mais a José do que a seus próprios irmãos. Então foi por isso que os seus irmãos naquela época, meu amado e minha amada, o odiava muito mais ainda a José por causa dessa situação. Mas será que José, ele tinha culpa de Jacó amar muito mais a ele do que a seus próprios irmãos? Será que José tinha culpa, meu amado? Será que José ele tinha culpa, minha amada? Não, José ele não tinha culpa. José ele não tinha culpa do seu próprio pai Jacó ter aquele grande carinho, aquele grande amor, aquele grande zelo para com ele. Só que os seus irmãos viam, observavam o que Jacó fazia com ele, aí a palavra chamada inveja já começava a tomar conta dos irmãos de José ali naquela época. Por isso que hoje em dia, meu amado e minha amada, tem acontecido muitas coisas no mundo por causa dessas coisas de o pai amar mais a um e não amar mais o outro. A mãe amar muito mais a um do que
amar muito mais as outras. Se você for ligar uma televisão hoje, você vai ver que tragédias estão acontecendo hoje em dia por causa dessas coisas, de um amar mais um ao outro do que amar aos outros primogênitos. E nós possamos observar, meu amado e minha amada, que Jacó, com a sua idade muito mais avançada, porque a Bíblia nos diz que Jacó, ele era velho, ali naquela época, e nos diz a Bíblia Sagrada que José, ele contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Olha só que coisa, que José, irmãos, ele fazia naquela época. Mas ele fazia aquilo não é porque ele queria fazer, porque o seu pai já lhe deu essa liberdade para que ele pudesse fazer com os seus irmãos, com as suas irmãs, em tudo aquilo que o pai lhe deu, essa total liberdade para que ele pudesse fazer. Meu amado e minha amada, essas coisas, hoje em dia, são coisas muito terríveis no meio de toda a sociedade, no qual os pais, eles têm feito isso para somente com um filho que ele mais ama ou que ela mais ama. E nós possamos observar aqui nesse texto, mais para frente, que por Jacó amar José mais do que a seus outros irmãos, a Bíblia nos diz que agora Jacó, ele compra uma túnica de roupas compridas e dá de presente para José. Então seus irmãos, por contemplar e ver aquilo, aí sim que a inveja tomava muito mais conta ainda dos irmãos de José, ali naquela época. E José, por inocência, por não saber o que fazer, por ele não ter aquela malícia de maldade no seu coração, o que é que José ia fazer, amados? José, simplesmente, ele não iria fazer nada. Louvado seja Deus. E eu quero te dizer uma coisa, por causa dessas coisas que acontecem hoje em dia no mundo, meu querido e minha querida, os próprios irmãos pegam aquele primogênito e matam. Por causa da herança. Porque eles vão achar que o pai vai dar muito mais herança para aquele primeiro, que ele mais ama, e eles vão ganhar uma michuruca de herança. Então, por causa disso, por causa da inveja, meu amado e minha amada, hoje em dia tem acontecido muitas tragédias no meio das pessoas hoje em dia. Então é por isso que nós, que somos cristãos, nós devemos tomar muito cuidado com isso. Não deixar essa palavra inveja entrar no nosso coração, aonde vai criar aquela raiva, vai criar aquele ódio, aquele rancor dentro de nós, porque o nosso inimigo, ele vem a querer trabalhar na nossa mente e no nosso coração para nós não fazermos ou cometermos coisas erradas adiante do nosso Criador. E nos diz a Bíblia Sagrada, foi o que aconteceu. A Bíblia nos diz que por causa disso, os irmãos de José lhe maltratavam. Por causa daquilo que Jacó, ele fazia com José. Louvado seja Deus. E nos diz a Bíblia Sagrada, meu amado e minha amada, que quando os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele, e eram grosseiros quando falavam com ele. Coitado do José, né, meu irmão? Coitado do José, né, minha irmã? Por inocência, por os irmãos dele fazer isso com ele, sem ele não merecer. Meu Deus. Mas é o que acontece hoje em dia, viu, meus amados? Misericórdia. Jesus, tenha misericórdia dessa nação hoje em dia. Meu Deus. Agora, certa vez, a Bíblia nos diz que depois de tudo isso, que os irmãos de José faziam com ele, agora que eles iriam fazer muito mais ainda. Agora, por quê
os irmãos de José iriam odiar ele muito mais ainda. Por quê? Aí diz aqui, que certa vez José ele teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem que eu vou contar um sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé, e o feixe de vocês se colocaram em volta do meu e circunvaram adiante de mim. Olha só, irmão, que sonho que José ele teve, do qual José ele chegou adiante dos seus irmãos e começou a contar o sonho que ele teve acerca daqueles feixes, do qual José, por não entender aquele sonho que Deus ele determinou para que ele pudesse sonhar, no qual José ele disse aos seus irmãos que aqueles feixes eles iriam se colocar em volta do meio deles, para que eles pudessem, naquela época, se curvar-se adiante de José. Aí, através disso, os próprios irmãos, eles disseram para José, e disse assim para ele: quer dizer que você vai ser o nosso rei e que vai mandar em nós? Olha só, irmãos, depois que José contou esse sonho para os seus irmãos, e os irmãos falaram para ele que ele estava dizendo que ele ia ser rei, e que naquele dia os irmãos de José iriam se curvar-se adiante dele, para que eles pudessem o servir, o adorar. E por causa disso, meu amado e minha amada, os odiavam mais ainda José, por causa desse sonho, primeiro, que José, ele contou aos seus irmãos. Quem sabe até que vocês já sonharam, né? Algo importante daquilo que Deus, ele determinou na vida de vocês. E nós possamos observar, meu amado, que cada sonho, hoje em dia, na vida do ser humano, na vida do homem, ou na vida de uma mulher, é algo muito interessante daquilo que Deus ele tem proporcionado na vida de cada um, para que você venha entender qual o objetivo desses sonhos que ele tem colocado na tua vida. E nós possamos observar que quando José ele teve aquele sonho e ele contou a seus irmãos, eles não passaram a entender o sonho que positivamente ele teve ali naquela época. Como se eu hoje sonhasse e chegasse para uma pessoa e contasse toda a trajetória daquele sonho, e as pessoas muitas vezes elas não iriam entender qual o tipo do sonho que eu tive ali na presença do Deus Todo-Poderoso. E muitas vezes tem sonhos que eu e você nós não entendemos ou porque nós sonhamos dessa maneira. Não é verdade? E eu quero dizer uma coisa para você, meu querido e minha querida. Não é todo sonho daquilo que você está sonhando que você tem que chegar naquela pessoa e pode contar para ela, não. Porque muitas vezes tem pessoas que ela não sabe explicar o sonho que a pessoa teve. E muitas vezes pode ter aquela explicação ao contrário daquilo que você não queria ouvir, daquilo que você não queria que ela falasse com você. E quando você chega numa pessoa certa e conta toda a situação do sonho que você teve, e quando o sonho realmente é de Deus, e a pessoa é de Deus que você procurou para que ela pudesse te explicar o sonho, irmãos,
eu vou te dizer uma coisa nesta noite. Deus, ele há de cumprir o sonho que ele colocou na tua vida aqui neste lugar. Por isso que nesta noite, Deus, ele me deu um tema. Deus, ele vai realizar todos os teus sonhos nesta noite. Deus, ele vai realizar todos os teus sonhos nesta noite. Você crê que Deus ele vai realizar todos os teus sonhos nesta noite? Eu creio que ele vai realizar todos os meus sonhos aqui nesta noite. Eu posso dormir daqui a pouco e eu posso ter um sonho. Mas que tipo de sonho eu posso ter? Que tipo de sonho eu vou ter? Glória a Deus, eu não sei. Mas eu tenho certeza de que vou sonhar, eu vou. Mas que sonho que eu vou sonhar, eu não sei. Louvado seja Deus. E também nós devemos tomar cuidado, meu amado e minha amada, que às vezes não é todo sonho que é de Deus, não. Às vezes a gente sonha tanta coisa e nós pensamos que aqueles sonhos foi de Deus. Não são todos sonhos que é de Deus, não. Para que Deus, ele venha cumprir esse sonho na nossa vida. Louvado seja Deus. Mas eu creio que nesta noite, Deus, ele está te dando discernimento para quando você estiver sonhando ou sonhar, ele te capacitar para com que você possa explicar para você mesmo. Se você não conseguir se explicar a você mesmo, ore a Deus, para Deus enviar um profeta ou uma profetisa, para com que eles possam te explicar o sonho que você sonhou. Louvado seja Deus. Aí, fala assim, e ficaram com mais ódio dele ainda, por causa dos sonhos e do jeito que ele os contava. Quando ele contava esse sonho para seus irmãos, José ele tinha aquela plena certeza de que aquele sonho iria acontecer com ele, meu amado. Quando nós contamos um sonho para uma pessoa, parece até que nós temos aquela certeza, aquela convicção de que um dia isso vai acontecer. Isso vai ser realizado nas nossas vidas. E foi o que José ele fez. Ele contou, seus irmãos duvidaram e por isso o odiavam muito mais ainda, por causa do sonho que ele contou. Louvado seja Deus. Aí aqui no versículo 9, nos diz assim, depois José sonhou outra vez. Meu Deus, José sonhou pela primeira vez, contou aos seus irmãos, e agora pela segunda vez, você pode até me perguntar, pastor, pela segunda vez, mas foi 2 vezes que ele sonhou? Sim. A primeira vez, ele falou acerca de os feixes. Pela segunda vez, olha só, que tipo de sonho, pela segunda vez que José ele teve. E que ele contou, mais uma vez, aos seus irmãos. Ele disse assim, eu tive outro sonho, desta vez, o sol, a lua e as 11 estrelas se curvaram diante de mim. Olha só, José ele sonhou pela segunda vez. Primeiro, ele falando sobre o sol, segundo, sobre a lua e terceiro, sobre as 11 estrelas. Ele contando aos seus irmãos e a seu pai Jacó. E nos diz a Bíblia Sagrada, meu amado e minha amada, que quando José ele contou isso aos seus irmãos e a seu pai Jacó, quando ele falou que eles iriam se curvar-se adiante dele, Jacó imediatamente o repreendeu. Jacó simplesmente, meu amado e minha amada, ele não acreditou nesse segundo sonho que José ele teve. Aí você pode falar para mim, mas pastor, mas o Senhor acabou de me dizer aqui, nesta noite, que Jacó ele tinha um grande carinho, ele tinha um grande amor por José, amava muito mais a José do que a seus próprios irmãos, ali naquela época, que deu até uma túnica de mangas compridas para ele. Sim, ele amava sim a José.
Só que quando José, ele contou aquele segundo sonho que os seus irmãos mais uma vez escutaram, junto com seu pai Jacó, Jacó imediatamente começou a repreender. Ele não acreditou naquele sonho que José lhe tinha contado ali naquela época. E nos diz a história, meu amado e minha amada, que agora Jacó, ele respondeu para José: por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos se ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Olha só, irmãos, que coisa interessante. Olha só, minhas amadas, que coisa interessante. Será, José, que eu, seu pai, que sou Jacó, sua mãe e os seus irmãos, nós todos, nós vamos se curvar, nós vamos se ajoelhar adiante de você? Será, José, que nós vamos fazer isso? Eu não sei por que, José, você está contando esse sonho para a gente. Parece até que você tem aquela plena convicção de que um dia isso vai acontecer, José. Você não tem juízo, não? Você está pirando, meu filho? Quem sabe até que Jacó poderia até ter dito isso para José, meu amado, e minha amada naquela época. Mas não. Jacó, ele não disse isso para José. Ele simplesmente lhe repreendeu. Ele não acreditou no que José ele tinha dito acerca do sol, acerca da lua e acerca das 11 estrelas, no qual José disse que ele via no sonho o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos se curvando adiante dele. Olha só que coisa interessante, meu amado e minha amada. Eu quero te dizer uma coisa. Cada sonho que nós sonhamos, nós vamos passar por um processo de Deus nas nossas vidas. Por onde nós passarmos, as pessoas podem até fazer que nem os irmãos de José e aquelas pessoas que eles contavam para ele, quando eles lhe avistavam, começavam a dizer: lá vai o sonhador. Olha o sonhador ali, que falou que sonhou, que ia fazer isso, que ia acontecer isso, e que não vai acontecer nunca. Tá só sonhando, é um bobo. Muitas vezes, meu amado e minha amada, essas pessoas, elas podem chegar adiante de mim, diante de você, e falar essas palavras. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quando nós acreditamos em Deus, quando nós temos fé no nosso Deus, que Ele tem poder para fazer coisas grandes, sobrenaturais, sobre as nossas vidas, não devemos temer no nosso Deus. Ainda que as pessoas não acreditem em você, ainda que as pessoas não acreditem na minha pessoa, naquilo que eu estou falando, naquilo que está saindo dos meus lábios, da minha própria boca, que representa a boca de Deus, eu quero te dizer uma coisa: Deus, Ele há de castigar todas essas pessoas que não acreditam em você, no sonho que você tem. Meu amado, minha amada, mas eu quero te dizer uma coisa, que os irmãos de José, mais para frente, aprontaram coisas terríveis adiante dele. É que essa palavra, ela é muito grande, não dá para nós contar totalmente de Gênesis, do capítulo 37, até alguns versículos, os últimos, do 41 em diante, quando José, ele interpretou o sonho de Faraó, ali naquela época, passando-se 3 anos naquele calabouço, quando aquele copeiro estava na presença do rei Faraó. Durante 3 anos, aquele copeiro se lembrou de José, porque Faraó, ele teve sonhos, no qual ele ajuntou vários adivinhadores ali naquela época, e ele pediu para com que todos aqueles adivinhadores daquelas regiões que ele contratou falassem qual tipo dos sonhos que Faraó ele teve ali naquela época. Mas antes de José se apresentar-se a Faraó, a Bíblia nos diz que José ele foi vendido aos ismaelitas
pelos seus irmãos, aonde um chefe da guarda chamado Potifar comprou a José. E quando ele comprou a José, ali naquela época, nos diz a Bíblia Sagrada que imediatamente Potifar, ele pegou José e colocou no seu palácio, para que José, ele pudesse se cultivar e tomar conta do seu palácio. E nos diz a Bíblia Sagrada, meu amado e minha amada, sabe aquela confiança que quando o patrão, ele tem naquele funcionário, quando ele coloca você em um local para você exercer e tomar conta daquele local? Louvado seja Deus. A mesma coisa foi o que aconteceu na vida de José. Potifar, ele colocou ele na sua casa para com que José, ele tomasse conta do seu palácio. José, meu amado e minha amada, ele teve toda a liberdade na casa de Potifar. Só que o inimigo das nossas almas, ele era muito sujo, como ele é muito sujo hoje em dia nas nossas vidas. A Bíblia nos diz que mais para frente, a mulher de Potifar, ela cresceu os seus olhos em José, ali naquela época. Aí você pode perguntar para mim nesta noite, mas por que a própria mulher de Potifar, ela cresceu os seus olhos em José? Porque José, ele era um homem formoso. José, ele era um homem bonito. Por isso que a mulher de Potifar, ela cresceu os seus olhos em José. E nos diz a Bíblia Sagrada, meu amado e meu amado, aqui no capítulo 39, que quando a mulher de Potifar, ela avistou os seus olhos em José, para que ele cobiçar a José, nos diz a Bíblia Sagrada que ela chegou adiante dele e lhe disse: José, deita-te comigo. Olha só que coisa, meu amado. O próprio diabo, usando a própria mulher de Potifar, pedindo para que José pudesse se deitar com ela. E a Bíblia nos diz que José imediatamente falou para ela: não, eu não vou fazer isso. Porque primeiramente, o meu Senhor, ele me deu total confiança. Ele me colocou aqui no seu palácio para que eu pudesse se cultivar e tomar conta de tudo o que ele me ordenou. E ainda mais, eu posso dizer que eu mando muito mais do que ele aqui, porque foi essa liberdade que ele me deu. E outra coisa, você é a mulher dele. Como é que você me chama para eu me deitar com você? Eu me deitar com a mulher do meu próprio Senhor? Nananina, não. Não vou fazer isso não. Porque se eu fizer isso, eu vou pecar contra o meu Deus. Meu amado, a Bíblia nos diz que a partir do momento que quando José, ele pronunciou essas palavras para a mulher de Potifar, a mulher de Potifar, ela não desistiu. O próprio diabo fez de tudo para que José pudesse se deitar com ela e José perder as bênçãos dos sonhos que ele falou a Jacó e aos seus irmãos há uns tempos atrás. E esse sonho de José se cumpriu. Nos diz a Bíblia Sagrada, meu amado e minha amada, certo dia, José, ele chegou no palácio e não tinha ninguém no palácio naquela época. Potifar não estava presente, os soldados não estavam presentes, aquelas pessoas que trabalhavam como servos não estavam presentes, a casa estava totalmente vazia na casa de Potifar. Nos diz a Bíblia que quando José estava ali trabalhando, sem ninguém a seu lado para não perturbar, a Bíblia nos diz que agora a mulher de Potifar mais uma vez lhe tentou, sem ninguém estar presente na casa de Potifar. E nos diz a Bíblia Sagrada, meu amado e minha amada, que ela pegou na mão de José e disse assim: José, deita-te comigo. Foi nesse exato momento, meu amado e minha amada, que José, ele correu. José, ele fugiu da aparência do mal. E a partir do momento que José, ele fugiu da aparência do mal, nos diz a Bíblia Sagrada que na mão da mulher de Potifar
ficou a sua túnica. Olha só que coisa interessante. Ficou a sua túnica. Foi naquele exato momento que o próprio diabo usou aquela mulher para falar àquele soldado que José queria lhe insultar, queria se deitar com ela. E quando ele fugiu, as suas túnicas ficou agarrada na mão dela. Olha só que mentirosa, meu amado. Por isso que eu falo alguma coisa para você nesta noite. Vocês tomem cuidado com a mulher de Potifar. Vocês tomem cuidado, meus amados e minhas amadas, com os espíritos de pombagira que se ronda sobre vocês. Porque a mulher de Potifar estão ao redor em vários lugares para querer tentar tirar a tua comunhão e a tua paz com o teu Senhor. E não diz a Bíblia que quando Potifar ele chegou em casa, aquela mulher chegou adiante dele e falou: tá vendo o servo que você colocou aqui na nossa casa? Olha só, que me insultar, se deitar comigo, e quando ele correu ficou essa túnica dele aqui, ó. Tá na minha mão. E aí, o que é que você vai me dizer, Potifar? A sua própria mulher ali sozinha, sem ninguém, e aquele que você colocou aqui queria se deitar comigo à força. E eu não quis nada com ele. Mentiu, meu amado. Mentiu, minha amada. Você sabe o que aconteceu? Potifar, ele ficou com tanta raiva de José, que pegou José e jogou José dentro do calabouço. Olha só que coisa do qual aconteceu. E nos diz a Bíblia Sagrada que quando José ele estava ali dentro do calabouço, preso dentro do calabouço, a Bíblia nos diz que tinha o chefe da guarda que estava observando a José. E a Bíblia nos diz que eles acharam graça em José, aquele chefe da guarda. Você sabe aquela confiança que Potifar teve com José na sua casa? Aquele chefe da guarda também ele teve total confiança em colocar José para tomar conta dos presos e dos carcereiros que estava tudo ali naquela prisão. Agora, José ele começou a trabalhar para Deus. Nos diz a Bíblia Sagrada que José ele interpretou os dois sonhos. O primeiro, a do padeiro. A segunda, do copeiro. A do padeiro, a sua cabeça ia ser desgolada, ia ser dada às aves do céu. E a do copeiro, ia ser restaurado todos os seus cargos de volta, para que ele pudesse voltar na presença de Faraó e servir vinho para o rei. E se cumpriu esses dois sonhos que José ele interpretou. A do padeiro e a outra do copeiro. E nos diz a Bíblia Sagrada que o padeiro realmente foi levado, desgolou seu pescoço e foi dado às aves do céu. E o copeiro, o Faraó mandou tirar ele da prisão e colocar ele novamente no seu cargo de copeiro para que ele pudesse servir vinho para ele. Foi nesse exato momento que Faraó ele teve esse sonho, que ele chamou todos os seus adivinhadores daquelas regiões para que eles pudessem interpretar o sonho que Faraó ele teve. Mas nenhum, meu amado e minha amada, você acredita que nenhum daqueles que Faraó chamou não conseguiram interpretar aqueles sonhos? De maneira alguma, meu querido. De maneira alguma, minha querida. Passando-se 3 anos, antes daquele copeiro ele chegar diante da presença do rei Faraó, José falou assim para ele: olha, quando você chegar diante do rei, lembra-te de mim. E foi durante esses 3 anos que o copeiro se lembrou de José. Chegou adiante de Faraó e falou assim: olha, esses daí não conseguiram interpretar, mas eu conheço um que interpretou o sonho do padeiro e de mim que sou o copeiro, que hoje, rei, eu estou dentro da tua presença, porque foi ele que interpretou e aconteceu esse milagre na minha vida. Por isso que hoje, rei, eu estou aqui na tua presença. Aí o rei falou assim: manda chamar este homem, que eu quero conhecê-lo. Quem é este homem? Aí
o copeiro falou para o rei Faraó: este homem se chama José. Pode chamar José? Pode chamar ele por aqui que eu quero falar com ele. Foi nesse exato momento que o copeiro imediatamente mandou chamar José, que estava preso no calabouço. E nos diz a Bíblia Sagrada que José, ele foi lavado com um grande banho específico, colocaram as melhores roupas em José, fizeram a sua barba naquela época. E agora, depois de José estar bem limpinho, todo bem cheirosinho, com aquele perfume bem perfumado, agora José chegou adiante de Faraó e Faraó já começou a lhe perguntar: foi você que interpretou o sonho do copeiro? E hoje ele está aqui dentro da minha presença? Aí José: olhe, rei, eu só faço tudo aquilo quando o meu Deus do céu, ele me mostra e eu falo, interpreto. Se não, eu não vou falar nada. Mas pode me contar o seu sonho que o senhor teve? Aí o rei Faraó começou a dizer para José acerca daquelas vacas gordas e acerca daquelas vacas magras. Depois, pela segunda vez, ele falou o segundo sonho sobre 7 espigas de milhos gordas e 7 espigas de milhos magras, ou seja, secas. Aí José começou a olhar para Faraó e já começou a interpretar: olha, rei, que o Senhor viva para sempre. Estou dando só um exemplo, meu amado, como José poderia ter dito para ele ali naquela época. Eu quero vos dizer nesta noite, rei, que essas 7 vacas gordas e essas 7 vacas magras representam 7 anos de fartura e 7 anos de fome que vai sobrevir sobre a terra. E essa espiga de milhos gordas e magras e secas representam a mesma coisa. 7 anos de farturas e 7 anos de fome, do qual vai vir sobre a terra. Aí Faraó falou assim: rapaz, é verdade. Você está certo. Era isso que eu queria ouvir. Por isso que eu contratei vários adivinhadores dessa região. Nenhum soube me responder. Mas eu quero dizer uma coisa para você, José. Mas como tu é sábio, homem. Tu sou o homem mais sábio do mundo. Eu nunca vi um homem muito mais sábio do que tu na face dessa terra. Hoje, de hoje por diante, eu vou colocar você como meu sucessor. Você agora vai ficar à minha direita. E eu vou colocar o teu nome como se fosse governador. Olha só, meu amado, que coisa linda. José agora passou a ser governador do Egito. Aí, nos diz a Bíblia Sagrada que ele colocou um colar no pescoço de José, pegou um anel, colocou no seu dedo, que representa um símbolo de autoridade, e colocou também uma coroa na cabeça de José. E José foi coroado como governador do Egito. Olha só que coisa linda. Mas pastor, José também ele foi coroado? Pelos meus olhos da fé, meu amado e minha amada, ele foi coroado sim. Porque antes que ele passou aquele sonho para seu pai Jacó e aos seus irmãos que ele não acreditaram, José sempre ele acreditou de que um dia Deus ele ia mudar ele daquele cativeiro, ia tirar ele daquela situação no qual José estava se encontrando ali naquela época. Eu quero te dizer uma coisa, que Deus ele vai mudar a situação da tua história hoje. Deus ele vai mudar a situação do problema que você está enfrentando na tua vida hoje. Mas por que, pastor? Deus ele vai mudar a minha história. Porque você é um sonhador. Você é uma sonhadora. E quando o crente ele começa a sonhar, ele começa a buscar a Deus através da oração, daquilo que ele está sonhando e buscando, meu amado e minha amada, Deus ele vai realizar o sonho na tua vida nessa noite. Você crê? Você toma posse dessa vitória nessa noite? Então foi o que aconteceu com José ali naquela época. Passando-se alguns anos, foi o que aconteceu.
houve-se a cerca naquela terra. A Bíblia nos diz que o ano da fome veio. Mas antes disso, José, ele guardou reserva. Sempre é muito bom, meu amado e minha amada, o cristão, ele ter reserva na sua vida. Porque quando faltar, você não pegar de ninguém emprestado. E você tendo aquela palavra chamada reserva, sim, você vai se prevenir. Você vai se farturar naquilo que você guardou antes de acontecer o que Deus está falando com você aqui nessa noite. Eu quero vos dizer nesta noite, seja que nem José, que nele sonhou. E um dia esse sonho foi realizado na sua vida. Glória a Deus. E eu quero te dizer uma coisa. Quando os irmãos de José chegaram diante dele, e eles não sabiam que era José, e depois que José contou para eles que era ele, que era governador do Egito, meu Deus, os irmãos de José quase se infartavam de tanta alegria, de tanto choro por não acreditar. Até Jacó, que duvidou de José, ele passou a acreditar que Deus era na vida de José. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Aquelas pessoas que não acreditavam em você, elas vão passar a acreditar que o Deus de Jacó é na tua vida nesta noite. Você crê nisso? Crê tu nisso nesta noite? Que as pessoas, elas vão passar a acreditar em você? Elas vão passar a acreditar em mim nessa noite? Louvado seja Deus. Por quê?